o incrível experimento por trás da minha transformação surpreendente de vida. A vida de Clara, uma jovem de 25 anos, sempre esteve envolta em desafios. Filha de Dona Rosa, uma mulher forte e cheia de amor, que dava tudo de si para manter o mercadinho da esquina funcionando. As noites eram longas e os dias eram repletos de trabalho duro, mas Dona Rosa nunca deixou de repetir: Clara, a educação é a chave para um futuro melhor. Com essa frase ecoando em seu coração, Clara sonhava em ser universitária. Mas a reviravolta cruel chegou quando o mercadinho fechou as portas, deixando uma lacuna imensa na vida da família. Com o peso da responsabilidade nos ombros, Clara lutava para manter a esperança. Era angustiante ver sua mãe se esforçando tanto, enfrentando dificuldades financeiras. Mas um dia, enquanto folheava um jornal velho, Clara leu sobre um programa de capacitação profissional promovido por uma ONG local. Aquela poderia ser a chance que tanto precisava. As inseguranças a afligiam, olhares desconfiados a seguiam, mas um fogo queimava dentro dela. Eu posso mudar minha história, pensou. Inscreveu-se e mergulhou no aprendizado, descobrindo habilidades que nunca soubera ter. Contudo, não seria fácil. O preconceito estava lá, em cada esquina, em cada comentário nas redes sociais, ecoando que uma moça de origem humilde não merecia uma chance. A vida não esperava, e quando Clara ouviu que sua mãe estava doente, o mundo escureceu. Sua determinação se misturou à preocupação, e ela se via entre o estudo e a necessidade de cuidar de quem sempre lhe deu tudo. Cada noite perdida era uma batalha. Clara, determinada, se dividia entre as obrigações de casa e os livros. A luz em meio à escuridão veio na forma de Maria, uma senhora da comunidade que enxergou a força e garra de Clara. Conversas longas, risadas e conselhos se tornaram um abrigo numa tempestade. E então, a ira a consumiu. Depois de uma entrevista que parecia certa, ouvir o não por conta de sua origem foi um tapa na cara. Como assim? Todas aquelas horas dedicadas ao estudo não valeriam nada? A indignação pulsava forte. Clara percebeu que sua luta não era apenas por ela, era por todos os que, assim como ela, enfrentavam um ciclo cruel de discriminação. Foi aí que decidiu que era hora de agir. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com coragem, Clara organizou um evento comunitário, um espaço onde todos poderiam compartilhar suas histórias de luta e superação. O momento chegou e o coração dela pulsava como um tambor. Clara olhou ao redor e viu rostos esperançosos, cada um trazendo sua dor e suas lutas. Seria este o início de uma revolução? No auge dessa transformação, seu telefone vibrou e uma mensagem inesperada apareceu. Uma oferta de estágio em uma organização que poderia abrir portas para seu sonho. Porém, a saúde de sua mãe clamava por atenção imediata. O peso das escolhas estava prestes a se intensificar. O que ela fará agora? Clara respirou fundo, sentindo o peso daquela escolha. O estágio representava a chance de uma vida transformada, a porta que sempre desejou abrir. Mas a imagem de sua mãe, pálida e debilitada, pairava em sua mente como uma nuvem escura. Como posso deixar minha mãe quando ela mais precisa de mim? Pensou. Seus olhos se encheram de lágrimas. O convite luminoso de um futuro brilhante se chocava com a necessidade urgente de cuidar da mulher que sempre lhe deu tudo. Era um dilema complicado, que tirava o sono dela. Enquanto as horas passavam, Clara assistia a luz do dia se apagar pela janela. Aquele evento comunitário seria importante, mas não podia ignorar as mensagens que apareciam no celular como um lembrete constante de que a vida não parava. O evento era uma maneira de espalhar esperança, mas e a esperança dela? A noite chegou e com ela o evento tão esperado. Clara estava nervosa, o coração pulsando em seu peito como um tambor descompassado. Ao olhar para a multidão que começou a se formar, sentiu uma onda de entusiasmo misturada com medos. E se ninguém aparecesse? E se suas palavras não fizessem diferença?
Cada dúvida quase a fez desistir, mas a lembrança de Dona Rosa a manteve firme. Você é mais forte do que pensa, Clara, ecoava na sua mente. O grupo começou a se juntar, um mosaico de rostos. Havia quem tinha perdido o emprego, quem enfrentava problemas familiares e aqueles que simplesmente buscavam voz. Clara subiu ao palco improvisado, e quando começou a falar, a voz tremia. Mas ao olhar nos olhos de cada pessoa na plateia, a força surgiu de dentro. Estamos aqui para contar nossas histórias, para mostrar que somos mais do que os rótulos impostos a nós, declarou. As palavras saíam como um verdadeiro grito de libertação, misturando emoções de alegria, tristeza e força. À medida que as outras pessoas compartilhavam suas trajetórias, havia um calor crescente entre todos. As histórias eram parecidas, cada uma refletindo uma centelha de esperança. Clara percebeu que juntos formavam uma rede de apoio. Era mais do que um evento, era um grito contra a desigualdade que enfrentavam, um manifesto de união. As lágrimas brotaram nos olhares, mas sorrisos também surgiram. Aquela sala estava cheia de vida, de fé renovada. Conforme a noite avançava, Clara sentiu que colhia os frutos que nunca imaginou. Ao terminar, decidiu que precisava agir em nome de todos. Lembrou-se do estágio e de tudo que aprendera. Se conseguisse abrir portas para si mesma, poderia ajudar outros a fazer o mesmo. Não é só sobre mim, pensou, a determinação pulsando forte na sua mente. Mas, assim que terminou, seu telefone vibrou novamente. Um chamado de emergência. A saúde de sua mãe piorava. Clara sentiu o desespero tomando conta. O evento que trazia luz agora parecia ofuscado pela tormenta que se formava em casa. O que ela faria agora? A escolha estava mais difícil do que nunca. O sonho de um futuro podia se tornar realidade em breve, ou seria um tempo de se concentrar no que realmente importava. E assim, com um coração dividido, Clara percebeu que a próxima decisão poderia ser a mais importante de toda a sua vida. Poderia o sonho de um futuro melhor conviver com a necessidade de cuidar de sua mãe? A pergunta ecoou em sua mente como um mantra, aguardando uma resposta. Clara sentiu o sangue correr mais frio quando os olhos se fixaram na tela do celular. A mensagem estava ali, cravada em sua mente como uma espada. Sua mãe precisa de você. Mal tinha conseguido absorver a alegria do evento e agora tudo parecia desmoronar. Como era possível que em um único instante tanta luz se dissipasse? Ela respirou fundo, tentando se manter firme. A adrenalina despontava em seu corpo e sua mente buscava uma saída. Uma solução. Calma, Clara. Você precisa pensar. O pensamento das palavras que tinha compartilhado com tanta força agora soava como um eco distante. Era mais do que um evento. Era um novo começo, uma caminhada coletiva. Mas a que custo? Após o fechamento do evento, a plateia se dispersou. Clara, ainda no palco, observou enquanto as pessoas se afastavam. O murmúrio dos rostos iluminados dava lugar à solidão. Ela desceu do palco, a mente repleta de dúvidas. Precisava ir para casa, mas o que diria Dona Rosa? Como explicaria que estava em um dilema entre os sonhos e as obrigações? A incerteza a acompanhou enquanto caminhava até o carro, e as palavras dela pareciam sussurrar em seu coração. Você é mais forte do que pensa. Clara acreditou em cada sílaba, mas agora duvidava se essa força seria suficiente. Ao ligar o carro, olhou para o retrovisor e viu a sala, ainda vibrante com histórias e esperanças. Essa visão lhe dava um propósito, mas a urgência a chamava de volta. Quando chegou em casa, a cena que encontrou a desarmou. Dona Rosa estava deitada no sofá, uma manta sobre os ombros. O rosto pálido e cansado a fez engasgar suas palavras. Era um lembrete cruel de que a vida não é feita apenas de sonhos. É repleta de responsabilidades. Mãe, o que aconteceu? Clara se aproximou, sentindo peso no coração. Estou só cansada, minha filha. A pressão subiu de novo. Dona Rosa respondeu com um sorriso forçado, mas claro em seus olhos que a fraqueza era evidente. Clara sentou-se ao lado dela, segurando a mão da mãe. O toque afetou diretamente seu coração, como se tentasse curar a dor que sentia. Conversaram um pouco sobre o dia de Clara e o evento. Cada palavra que trocavam servia para aliviar a carga emocional. Mãe, eu recebi uma proposta de estágio. É uma oportunidade incrível, disse ela, hesitante. E finalmente a verdade escapou. Mas estou preocupada com você.
Não sei se consigo lidar com tudo ao mesmo tempo. Os olhos de Dona Rosa brilharam. Clara, minha filha, eu sempre incentivo a voar. Não quero que você perca essa chance por minha causa. Foi como se uma luz surgisse de dentro dela, libertando uma força que Clara não esperava sentir. Mas a sensação de culpa imediatamente pairou de volta, como uma sombra. Eu não sei se consigo. Clara sentiu um nó na garganta, o rosto quente, as lágrimas se acumulando. Escute, você é capaz de muito mais do que pensa. E eu estou aqui com você, a cada passo. A voz da mãe ressoava em sua mente. Seu colo era a âncora em meio à tempestade. O peso da decisão voltava, mais intenso do que nunca. Ao olhar nos olhos da mãe, Clara percebeu que o que a dividia agora não eram apenas escolha e obrigação, mas o amor incondicional e a esperança. E assim, enquanto a noite se estendia lá fora, uma nova pergunta começou a se formar. Poderia ela, em meio a essa confusão emocional, encontrar uma maneira de ser a ponte entre seus sonhos e a necessidade de cuidar de sua mãe? Um caminho se desenhava à sua frente, mas a bruma da incerteza ainda a envolvia. As escolhas da noite moldariam não apenas seu futuro, mas também o futuro de ambos. Clara acordou com o canto dos pássaros ecoando pela janela, mas a luz do dia não conseguiu dissipar as nuvens de preocupação que pairavam em sua mente. A noite anterior havia sido longa e cheia de conversas não ditas, sentimentos à flor da pele. Dona Rosa ainda dormia e Clara aproveitou o momento para refletir sobre sua própria vida. As palavras de sua mãe ecoavam, cortando o silêncio do quarto. Você é mais forte do que pensa. Ela sabia que precisava ser forte, mas a dúvida ainda a consumia. Agora, com a notícia do estágio pulsando em seu coração, a pressão aumentava. Aquela era uma chance de mudar seu futuro. E o presente? E Dona Rosa? Com um peso na consciência, ela decidiu que precisava fazer algo. Depois de se arrumar, Clara preparou um café rápido e foi até o sofá onde sua mãe estava descansando. Dona Rosa abriu os olhos lentamente e um sorriso tímido surgiu ao ver Clara. O cheiro do café despertou não só os sentidos, mas também um pouco da alegria que Dona Rosa carregava. Bom dia, minha filha. Você está tão animada hoje. A mãe começou, seguida de um bocejo. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Clara perguntou, sentindo um leve alívio ao ver um traço de normalidade em meio à rotina desgastante. Apenas cansada. Ontem foi um dia longo. A voz de Dona Rosa, embora suave, carregava uma sombra de cansaço. Clara hesitou, e a vontade de compartilhar suas novidades subiu à superfície, mas foi abafada pela preocupação que avançava em seu peito. A realidade de sua mãe necessitando de cuidados era algo do qual não podia escapar. Mãe, eu queria que você soubesse que eu recebi a proposta do estágio. Estou muito empolgada, mas estou com medo de não dar conta de tudo. As palavras saíram como um sussurro, carregadas de incerteza. Dona Rosa a observou com olhos curiosos, em um misto de orgulho e preocupação. E você acha que não pode ter os dois? Olha, Clara, sempre estive ao seu lado. Não quero que você sinta que precisa escolher entre nós. Clara sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. O amor da mãe a envolvia como um cobertor quente, mas o peso da escolha ainda a oprimia. Como posso fazer isso, mãe? Você precisa de mim, e eu não posso simplesmente te deixar aqui enquanto vou atrás dos meus sonhos. Assim como eu sempre fiz, minha filha. Eu estarei aqui torcendo por você. Dona Rosa segurou a mão de Clara, a conexão entre elas ressoando mais forte que qualquer palavra. Você precisa ter coragem, e eu vou te apoiar. Isso é o que uma mãe faz, Clara. O coração de Clara pulsava enquanto compreendia a profundidade daquele apoio. Era uma oportunidade de mostrar não apenas a si mesma, mas a Dona Rosa, que o amor poderia de fato unir os sonhos e as responsabilidades. Ela se levantou determinada. Você está certa. Eu vou aceitar o estágio e vou encontrar uma forma de cuidar de você e me dedicar ao meu sonho. Não posso viver apenas pelos outros. Dona Rosa sorriu, uma maré de esperança iluminando seu rosto cansado. Mas antes que pudessem celebrar o novo plano, o celular de Clara vibrou sobre a mesa. Uma mensagem inesperada a fez prender a respiração. Precisamos conversar. É sobre o seu estágio. O coração de Clara disparou. O que seriam aquelas palavras? Um seguro interesse ou um obstáculo inesperado? O que mais haveria à frente?
Agora, com a balança entre seus sonhos e sua vida familiar pesando em trânsito, uma nova tempestade começava a se formar. Clara precisava decidir se enfrentaria essa nova onda ou se recuaria mais uma vez. As escolhas, assim como a vida, exigiriam coragem. E ela sabia que a resposta estava mais próxima do que imaginava. Clara olhou para a tela do celular, seu coração acelerando com cada segundo que passava. As palavras na mensagem pareciam mais pesadas do que esperava, como se carregassem o peso de todo o seu futuro. Precisamos conversar. É sobre o seu estágio. O que poderia ser tão urgente? O que ela poderia ter feito para merecer uma conversa desse tipo? A mente de Clara fervilhava de pensamentos. A quem poderia confiar essa dúvida? O tempo parecia escorregar pelos seus dedos, enquanto tentava decidir se deveria responder imediatamente ou dar um tempo para a ansiedade acalmar. Para quebrar o silêncio opressivo, decidiu falar com Dona Rosa. Mãe, acho que recebi uma mensagem sobre o estágio. Não sei se isso é bom ou ruim. Dona Rosa piscou para Clara, seu semblante se tornando sério. O que a mensagem diz, filha? Clara engoliu em seco, revivendo as últimas horas. Só isso? Mas está me deixando nervosa. E se não sou boa o suficiente? A insegurança a invadia como um nublado invernal. Olhares atentos. As mães têm uma capacidade incrível de captar a ansiedade em seus filhos. Clara, você é mais do que suficiente. Uma oportunidade não se apaga assim, sem mais nem menos. Confie no seu talento e no amor que você coloca em tudo que faz. Aquelas palavras, apesar de confortantes, não eram o suficiente para retirar as dúvidas de Clara. O que deveria ser um momento de celebração estava se transformando em um labirinto de inseguranças. Cada ideia engraçada sobre sua capacidade de brilhar florescia em meio à neblina de preocupação e receio. Contudo, a determinação de sua mãe começava a desanuviar suas sombras. Você tem razão, mãe. Vou responder essa mensagem agora. Clara apertou a tela e por um breve momento hesitou. E se a conversa trouxesse respostas que ela não estava preparada para ouvir? Mas a coragem, do fundo da sua alma, superava o medo. Com um toque feroz, ela digitou: Oi, estou aqui. O que você gostaria de conversar? A cada palavra, uma labareda de esperança acendia dentro dela. Por alguns instantes, o silêncio pairou como uma nuvem tempestiva. A resposta demorou e a expectativa ardia no ar. Clara começou a imaginar as infinitas possibilidades daquela conversa. Finalmente, a mensagem chegou. Vamos nos encontrar mais tarde para discutir alguns detalhes. Pode ser às 4 na cafeteria da empresa? O coração de Clara disparou novamente. Encontro pessoal? O que isso significava realmente? Com as mãos trêmulas, ela respondeu afirmativamente e apoiou o celular na mesa. Olhando para Dona Rosa, um misto de ansiedade e expectativa ocupava o espaço entre elas. Algo dentro dela pulsava, uma sensação recém-descoberta de que estava prestes a cruzar um limiar importante. Mãe, e se não for o que eu espero? E se eles tiverem uma notícia ruim? Clara perguntou, quase que em um sussurro. Dona Rosa deu um sorriso encorajador. Minha filha, não importa o que aconteça, você já mostrou a coragem que muitos não têm, e isso é o que realmente conta. Clara sentiu um calor subir em seu peito. A verdade é que ela não poderia controlar o futuro, mas poderia enfrentar cada momento com a cabeça erguida. Agora estava mais decidida do que nunca. O estágio e tudo o que ele significava tornavam-se uma jornada, não uma sentença. No entanto, à medida que as horas diminuíam até o encontro, uma nova realidade começou a surgir em sua mente. E se aquele estágio, em vez de ser a nova chance que ela tanto desejava, revelasse um lado da vida que ela nunca havia imaginado, algo que a forçasse a tomar decisões ainda mais difíceis? Com essa ideia circulando, Clara sabia que a resposta aguardava pela frente e que o desafio estava apenas começando. Ela respirou fundo, sentindo o nervosismo e a esperança em um só movimento. O que mais poderia acontecer? Clara chegou à cafeteria da empresa ansiosa, seu coração batendo acelerado. O aroma do café fresco misturava-se com a agitação dos funcionários ao redor, mas tudo parecia distante. A mente dela revisitava a mensagem, as palavras ressoando em seus ouvidos.
Precisamos conversar. O que poderia ser tão sério a ponto de exigir um encontro assim? Ela encontrou uma mesa no canto, onde a luz do sol filtrava pelas janelas, permitindo que sua respiração se tornasse mais leve, mesmo que por um instante. Clara olhou para o relógio, 20 minutos até a reunião. Todo o seu corpo estava em tensão, e mesmo a música suave ao fundo parecia um eco distante em meio à sua inquietação. O tempo parecia se arrastar, até que um familiar, olá, a trouxe de volta ao presente. Era Rafael, o supervisor de estágio. Com um sorriso acolhedor, ele se sentou à sua frente. Sua presença imediatamente gerando uma mistura de conforto e tremer nas mãos de Clara. Oi, Clara, obrigado por vir, ele começou, um brilho de seriedade no olhar. Queria conversar sobre seu desempenho e algumas possibilidades para o estágio, mas antes, como você está se sentindo? A pergunta é simples, mas Clara sentiu um nó na garganta. Podia parecer corajosa, mas ali estava a menina insegura, ansiosa por aprovação. Oi, Rafael, estou um pouco nervosa, na verdade. Recebi sua mensagem e, bem, o que está acontecendo? Eu fiz algo errado? Rafael balançou a cabeça, seu sorriso persuasivo diminuindo. Nem um pouco. Na verdade, você se destacou entre os estagiários deste semestre. Suas ideias e a criatividade têm trazido um frescor para a equipe. Aquelas palavras eram como um balde de água gelada, disparando uma onda de esperança e, ao mesmo tempo, uma nova pressão. Parece que consigo sentir o que vem a seguir, Clara disse, a voz hesitante. Mas você disse que precisamos conversar. O que exatamente você está propondo? Ele respirou fundo, como se estivesse pesando suas palavras. O que quero propor é que você lidere um projeto especial, um desafio que estamos enfrentando. É uma grande responsabilidade, e sei que você tem potencial para fazer isso acontecer. Os olhos de Clara se arregalaram, a surpresa dando lugar a uma nova emoção, um misto de pânico e excitação. Liderar um projeto? Era uma oportunidade incrível, mas o medo de fracassar começou a fazer cócegas em seu estômago. Mas e se eu não souber conduzir? E se minha ideia não funcionar do jeito que esperam? Ela sentia o peso de cada pergunta, como se as palavras físicas fossem pedras. Esse é o risco, Clara, disse Rafael, olhando diretamente em seus olhos, com uma certeza que parecia quase palpável. Mas o crescimento vem das situações desafiadoras. Além disso, estarei aqui para te apoiar em cada passo. A conversa a destravou de certa forma. Ela vislumbrou um futuro da qual sempre sonhou, mas a responsabilidade pesava em seus ombros como uma mochila cheia de pedras. Ia aceitar o desafio ou continuar presa em suas inseguranças? Uma corrida contra as próprias limitações se apresentava diante dela. Dá tempo para pensar, mas precisamos de decisão rápida. O projeto começa na próxima semana, Rafael completou, ultrapassando o momento de indecisão. As palavras finais flutuaram como um desafio. Clara encarou seu futuro, a coragem começando a florescer no fundo de seu peito, mas a ansiedade ainda estava ali, pulsando. Ela tinha apenas alguns dias nas mãos para decidir, e o que mais a inquietava era o próprio medo. Agora, ela estava em uma encruzilhada. Aceitar um desafio que poderia moldar não só sua carreira, mas sua vida pessoal? A sensação de estar à beira de algo grandioso. E, para intensificar ainda mais a pressão, outra mensagem a surpreendeu, a de uma amiga próxima. Clara, vi que você está na cafeteria. Temos que conversar. É importante. O que poderia ser tão urgente agora? Um novo dilema surgia, e Clara percebeu que essa resposta poderia mudar tudo novamente. Clara olhou novamente para a tela do celular, a mensagem da amiga piscando como um sinal de alerta. Temos que conversar, é importante. O coração dela disparou mais uma vez. O que poderia ser tão urgente? Ela se lembrou de Fernanda, sua amiga de longa data, alguém que sempre a incentivou a dar o melhor de si mesmo. Atrás da preocupação genuína, Clara sentiu aquela pontada de inquietação, como se estivesse prestes a descobrir algo que poderia desviar seu caminho já tão incerto. Que será que aconteceu? Pensou, enquanto Rafael a observava. Ele notou seu olhar distante e, com um toque de compreensão, disse: se você quiser, eu posso te deixar a sós por um momento. É importante que você atenda suas prioridades. Clara assentiu, mas sua mente estava em um turbilhão. Obrigada, Rafael. Eu só preciso de um instante. Ela se levantou, respirando profundamente, e se afastou da mesa. Assim que se afastou, Clara digitou rapidamente uma resposta para Fernanda, pedindo que ela a encontrasse ali mesmo.
Alguns minutos se arrastaram e, ao olhar para o lado, viu a amiga atravessando a sala, seu rosto levemente ansioso, indicando que algo realmente não estava certo. Oi, Clara, Fernanda disse assim que chegou, a expressão misturando preocupação e empolgação. O que está acontecendo? Você parecia tão nervosa. Recebi sua mensagem. É sério? Clara hesitou em falar, com o peso da proposta de Rafael ainda fresco em sua mente. Fernanda, eu acabei de receber uma grande oportunidade de liderar um projeto na empresa, mas eu estou tão confusa. Como farei isso? A pressão na voz era visível, as palavras saindo apressadas. Uau! Isso é incrível, Clara! Mas o que te impede de aceitar? Fernanda parecia genuinamente empolgada, mas a sombra de preocupação escondida na bochecha levemente franzida não passava despercebido. E se eu não for boa o suficiente? O que acontece se eu falhar? Não seria a primeira vez? As sílabas deixavam sua boca como se tivessem vida própria, cada uma mais carregada de insegurança que a anterior. Oh, para com isso! Você é capaz, Clara! Eu sempre disse que você tem um brilho especial. Lembre-se quando liderou aquele projeto na faculdade. Todos ficaram impressionados. A confiança de Fernanda era um antídoto para os tumultos na mente de Clara, mas a dúvida ainda pairava no ar. Você não sabe o que aconteceu com algumas amigas nossas depois da faculdade. Elas foram contratadas e agora enfrentam dificuldades. O mercado é tão competitivo. E se eu perder tudo? O que a minha família vai pensar? O frio na barriga de Clara aumentava, como se 1000 borboletas estivessem voando sem controle. Fernanda a olhou com determinação. Clara, há riscos em tudo na vida. Mas e se você arriscar e der certo? E se isso for exatamente o que você precisa para dar um passo à frente? E se ganhar uma autoconfiança que nem sabia que tinha? O olhar de Fernanda era intenso, como se estivesse empurrando Clara para a luz de algo mais claro e seguro. O caos interno de Clara começou a se alinhar com as palavras da amiga. O que ela mais temia poderia também ser a oportunidade que estava esperando. Ao mesmo tempo, outra questão a perseguiu. E a minha família? O que vou dizer sobre essa nova responsabilidade? Antes que pudesse concluir o pensamento, o celular vibrou novamente em seu bolso. Era uma mensagem. Clara, sou eu, a Luísa. Precisamos falar urgentemente sobre o projeto. É sobre você também. As palavras a agitaram como um barco em uma tempestade. Clara olhou para Fernanda, o medo se encolhendo rapidamente dentro dela. Estava em um ponto de virada. E se tudo isso fosse um sinal? Uma chance de resgatar sua segurança e superar seus próprios limites? Com as duas mensagens ecoando em sua mente, ela se viu diante de uma ideia inesperada. E se o que estava para mudar não fosse apenas sua carreira, mas sua vida inteira? Fernanda, eu preciso decidir agora. O que mais poderia se desenrolar a partir desse momento tão crítico? Ela mal podia imaginar. Clara sentiu um frio na barriga ao contemplar a profundidade do dilema diante dela. As mensagens, as palavras de Fernanda, tudo parecia conectado de alguma forma. O que a vida estava tentando lhe revelar? Decidir agora? Repetiu Fernanda, franzindo a testa. Isso envolve mais do que apenas você, não é? O que a Luísa quer contigo? A mente de Clara girava, zumbindo com as possibilidades. Não sei, pode ser sobre o projeto, mas também pode ser algo que me afete pessoalmente. O que eu faço se não souber lidar com isso? O tom de sua voz demonstrava que, mesmo à beira da decisão, o medo ainda gripava seu coração. Clara, você não precisa agradar todo mundo. Se isso for importante para você, só então você deve aceitá-lo, insistiu Fernanda com um brilho de esperança nos olhos. A amiga sempre tinha um jeito de lembrar a Clara de sua força. Ela respirou fundo, tentando encontrar clareza em meio à tempestade. O olhar ansioso de Fernanda a encorajava, aquecia até o fundo da alma. Por um momento, Clara pensou. As conquistas, as falhas, todas as vezes em que sentiu que não era suficiente. Mas e se tudo isso fosse uma preparação para algo maior? Você disse que eu tenho brilho. E se o que eu preciso é simplesmente acreditar nisso? E se eu ligar para Luísa agora? Clara parecia um pouco mais animada, como se finalmente visse uma luz no fim do túnel. Isso mesmo, vá até seu limite, não deixe a dúvida parar seu potencial. Fernanda estava empolgada, encorajando Clara com toda a força do seu ser. Determinada, Clara pegou o celular. O coração pulsava forte, quase como se estivesse preparando todo o corpo para uma batalha. Ela hesitou ao tocar no nome de Luísa, mas, ao mesmo tempo, sentia que precisava daquele impulso.
Antes que pudesse juntar coragem, o telefone vibrou novamente. Uma terceira mensagem, desta vez de Rafael. Posso te ajudar em algo, Clara? Estou aqui se precisar. O apoio dele era um bálsamo, mas, por outro lado, a pressão aumentava. Fernanda, você acha que eu posso fazer isso? Clara perguntou, sua vulnerabilidade à flor da pele. Você já está fazendo. Fernanda sorriu, uma mistura de orgulho e fé. Agora só precisa dar o próximo passo. Clara olhou para a mensagem de Luísa mais uma vez. Havia algo ali que ela não podia ignorar. Uma voz chamando-a para a aventura. Uma oportunidade de crescer. O sofrimento passado serviria como lição, não como corrente. Com um suspiro profundo, ela respondeu a Luísa, marcando um encontro para dali a poucos minutos. Cada palavra digitada parecia pesada, mas libertadora ao mesmo tempo. A decisão estava tomada. Assim que enviou a mensagem, o olhar de Fernanda a encorajou a continuar. E se a Luísa trouxer uma surpresa, algo sobre o projeto que nem esperávamos? Fernanda estava tão animada que parecia viver aquilo junto com Clara. Pode ser. É isso que eu preciso me lembrar. Clara arregaçou as mangas mentalmente. Preciso estar preparada para qualquer coisa. Mesmo assim, o nervosismo estava presente, como uma maré persistente. E então veio a última mensagem do dia, de Luísa. Clara, o que estou prestes a te contar pode mudar tudo. Você está pronta para ouvir? O coração de Clara disparou novamente. As palavras de Luísa eram como um eco de seu próprio receio. E se realmente tudo mudasse? Ela olhou para Fernanda, uma mistura de ansiedade e excitação em seus olhos. Clara, isso pode ser a oportunidade que você estava esperando, disse Fernanda, enquanto Clara respirava fundo, quase perdendo o controle. Ela sabia que, ao clicar em enviar, estava se lançando em um novo capítulo não apenas na carreira, mas na vida como um todo. O que será que Luísa tinha para revelar? O destino a aguardava de braços abertos ou fechados? Clara estava prestes a descobrir. O ar estava pesado, quase elétrico, enquanto Clara se preparava para o encontro. A cafeteria onde se encontrariam parecia um microcosmos de emoções, o cheiro forte do café misturando-se à ansiedade que pairava sobre ela. Tinha certeza de que estava prestes a entrar em uma nova fase, mas não sabia se estava pronta para o que Luísa tinha a dizer. Calma, Clara, respira, ela murmurou para si mesma, segurando o celular como se fosse a única âncora em um mar revolto. Cada segundo que passava parecia uma eternidade e a pressão em seu peito aumentava a cada olhar involuntário no relógio. Fernanda estava ao seu lado, mantendo-se em silêncio, mas sua presença era um banho de segurança. Amiga e confidente, Fernanda nunca a deixava desamparada. O sorriso dela transmitia encorajamento, como se dissesse, você consegue. Finalmente, Luísa chegou, radiante como sempre, mas com um brilho diferente nos olhos. Clara não pôde deixar de notar como a expressão de Luísa parecia carregada de impacto e importância. Ao se aproximar, Luísa cumprimentou-a rapidamente. Oi, Clara. Obrigada por ter vindo tão rápido. Precisamos conversar sobre o projeto. E sobre você, disse Luísa com uma mistura de seriedade e emoção. Clara engoliu em seco, sentindo as palavras dela reverberarem em sua mente. E sobre mim? Pensou, tentando decifrar qualquer pista no tom da voz de Luísa. O coração acelerou ainda mais. As duas se sentaram em uma mesa perto da janela, onde a luz da tarde entrava suavemente. Clara sentiu sua palma suar e começos de murmúrios flutuaram ao redor. Era como se o mundo tivesse desacelerado e tudo deixasse de existir, exceto para as duas naquele momento. Você sabe que o projeto está avançando bem, não é? Mas eu percebo algo importante que você pode não ter percebido ainda, Luísa começou, fazendo uma pausa estratégica. Clara, por outro lado, estava completamente absorvida. O que você está tentando me dizer? Perguntou Clara, a ansiedade transformando-se em expectativa. Cada palavra contada por Luísa parecia uma chave para uma porta que ela ainda não tinha ousado abrir. É sobre a sua contribuição, Clara. Não é só sobre o que você quer trazer, mas sobre como você se vê no contexto de tudo isso. Eu vejo em você um potencial imenso. Você pode ser a mudança que precisa acontecer, mas para isso precisa acreditar. Eu não sei se acredito nesse potencial, Luísa, Clara respondeu, a voz trêmula. Uma parte dela queria acreditar e dar um passo à frente, enquanto outra hesitava, temerosa das consequências.
Essa é a chave. Você já deu o primeiro passo, mas precisa seguir em frente. O que realmente quer fazer? O que te move? Luísa a desafiou, e Clara sentiu uma onda de determinação começando a formigar em suas veias. Você está dizendo que posso ser líder? Criar algo que mais gente pode gostar? Clara sentiu um calor a invadir, mas a dúvida ainda pairava como uma sombra. Sim, e não é só isso. Tem mais uma coisa que você precisa saber, Luísa disse pausadamente, a intensidade em sua voz subindo. O coração de Clara batia forte. O que é? O que pode ser tão importante? Ela questionou. Luísa olhou fixamente nos olhos de Clara. Você não precisa mudar quem é para brilhar. O que eu realmente queria explicar é que estamos com uma nova oportunidade e a liderança pode ser sua, mas vai exigir coragem e talvez algumas mudanças inesperadas. Clara engoliu em seco. Mudanças inesperadas? Perguntou, uma pitada de medo misturada com expectativa. Sim, Clara, eu estou disposta a te ajudar, mas será preciso sair da sua zona de conforto. Pronta para isso? Clara sentiu o peso das palavras caírem sobre ela. Naquele instante, um sentimento de esperança mesclado à incerteza a abraçou. Logo, percebeu que estava em um ponto de virada. Sem saber exatamente o que isso significava ainda, um novo caminho se abria diante dela. E agora, seus olhos se fixavam em Luísa, como se esperasse a confirmação do mundo que estava prestes a mudar. Eu quero, Luísa, mas e se eu falhar? E se isso me machucar? A pergunta brotou de sua boca, carregada de insegurança. Então, Luísa sorriu, quase como se previsse suas dúvidas, e respondeu. O verdadeiro fracasso seria nunca tentar. E o que perder, você já perdeu, não é? As palavras de Luísa ecoaram em sua mente como um mantra, e Clara passou a ponderar sobre o que realmente queria. Finalmente, respirou fundo e disse, então, o que faremos agora? Estou pronta para o próximo passo. E foi nesse ponto que Clara percebeu que estava a um passo da transformação que tanto ansiava. Mas o que exatamente esperava por ela nessa nova jornada? Clara respirou fundo, sentindo o calor da transformação que a aguardava. Luísa, com um brilho nos olhos, parecia pronta para guiá-la em um caminho repleto de desafios e oportunidades. A disposição da amiga era contagiante, e Clara viu ali um espelho de si mesma, refletindo uma força que até então ela não tinha reconhecido. Vamos começar a planejar como você pode liderar esse projeto, Luísa disse, sua voz cheia de energias vibrantes. Você possui ideias incríveis, e eu tenho certeza de que quando colocá-las em prática, outras pessoas sentirão seu impacto. O estômago de Clara estava apertado, mas uma intuição crescente a dizia que esta era a hora. Ok, vamos fazer isso, afirmou ela, a determinação crescendo em seu peito. No entanto, enquanto o plano ganhava forma, a mente de Clara não conseguia evitar os questionamentos sobre sua mãe. E a saúde da minha mãe? Como vou equilibrar isso tudo? Seu olhar se desviou da mesa para longe, como se buscasse respostas nas nuvens que passavam pela janela. Luísa sorriu de forma compreensiva. Clara, você não precisa carregar tudo sozinha. Esse projeto vai demandar atenção e energia, mas você pode contar conosco. Lembre-se de que cuidar da sua mãe é importante, e sua equipe irá apoiar você. Aquelas palavras tocavam mais fundo do que Luísa poderia imaginar. Clara sentiu que aquela era a chave. Vou cuidar da minha mãe, mas também vou me permitir voar. Ansiosa para compartilhar as novidades com Dona Rosa, Clara correu para casa após o encontro. O coração pulava de alegria. Mal podia esperar para revelar à mãe o que estava prestes a acontecer. Ao abrir a porta, o aroma familiar do café fresco e o olhar caloroso de sua mãe a acolheram. Mamãe, preciso te contar uma coisa! Clara exclamou, enquanto abraçava a Dona Rosa. Aquela chama ardente dentro dela não poderia mais ser contida. Dona Rosa sorriu com curiosidade. O que foi, minha filha? Você parece tão radiante. Recebi a oportunidade de liderar um projeto no estágio. Luísa acredita em mim e diz que estou pronta para isso. Clara falou, ansiosa, enquanto seus olhos brilhavam de felicidade. O rosto de Dona Rosa se iluminou, mostrando um orgulho que aquecia o coração de Clara. Eu sempre soube que você era capaz. Ah, Clara, você é uma guerreira. Eu estou aqui com você. As palavras de apoio foram como um remédio para a alma. Clara sentiu que, de alguma forma, as responsabilidades estavam se equilibrando.
Juntas, sua determinação e o amor da mãe criavam uma rede de apoio inabalável. Com força renovada, Clara mergulhou no projeto. Cada reunião era um teste, mas a paixão a movia. O desafio que a esperava não era apenas sobre números e ideias, era sobre criar algo que refletisse sua vivência, sua luta e a força das pessoas ao seu redor. E assim, os dias passaram em um misto de adrenalina e aprendizado. Clara se deixou compartilhar suas experiências, seus medos e suas vitórias com a equipe. A cada passo, crescia a confiança que antes faltava. Ela começou a perceber que o apoio que antes procurava se encontrava nas conexões que estava construindo. Finalmente, o dia da apresentação chegou. Clara, em pé na frente de todos, sentiu seu coração pulsar com força. Suas mãos tremiam, mas ela olhou nos olhos da sua equipe. Estamos aqui por um motivo. Cada um de nós tem uma história a contar, e eu quero que a nossa ressoe através deste projeto, disse ela, sentindo uma onda de determinação. O aplauso que se seguiu à sua apresentação trouxe lágrimas aos seus olhos. A validação que ansiosamente buscava estava diante dela, mas sabia que aquele momento não era apenas sobre ela, mas sobre cada pessoa que apoiava sua jornada. Ela olhou para o céu e agradeceu silenciosamente a sua mãe e a todos que sempre estavam ao seu lado. Depois de apresentar o projeto, Clara se sentiu viva como nunca. Ao retornar para casa, encontrou Dona Rosa na cozinha, fazendo o que mais gostava. "Como foi, minha filha?" perguntou a mãe, com a expectativa iluminando seu rosto. "Foi maravilhoso, mãe, não só pela apresentação, mas porque percebi que tenho ao meu lado pessoas que acreditam em mim." Clara respondeu, o coração transbordando de alegria. Dona Rosa abraçou Clara com força. "Eu sabia que você era capaz. Você é a prova de que sonhos podem ser alcançados quando temos determinação e amor." E então, Clara percebeu que a vida é feita de escolhas. Escolhas que podem parecer difíceis, mas que, quando guiadas pelo amor e pela determinação, podem levar a uma transformação maravilhosa. A história de Clara, de luta e superação, não terminou ali. Agora, em vez de ser uma sombra, ela nasceu como uma luz que irradia esperança, inspirando outros a lutar por seus sonhos. O mercadinho de Dona Rosa ainda era um símbolo de desafios, mas na vida de Clara, a nova esperança se firmava e florescia na determinação de cada dia. E enquanto olhava para o horizonte, Clara sorriu ao pensar em todas as futuras conquistas que ainda estavam por vir. "Se minha mãe sempre me disse que posso ser mais do que penso, nunca mais vou esquecer", ela refletiu, certa de que cada novo dia seria um novo passo para uma mudança ainda maior. Agora, se você se inspirou na história da Clara e quer acompanhar mais histórias como esta, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas transformações que virão. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essas histórias. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Juntos, vamos espalhar esperança e coragem.